campo, como vocês devem lembrar, né? Acho que tá dando para ver certinho aqui. Com o Lucas Perry no gol, tava o Rafael, Adrielson, Cuesta, Marçal, Tietê, Patrick, né? Eles ficaram posicionados mais ou menos assim, na verdade, né? O Gabriel um pouquinho mais adiantado, Tiquinho, Vitor Sá e Piazon. Botafogo foi com esse time aqui. Não tá muito simétrico, né? Mas o Botafogo foi com esse time aqui. E o Fluminense, eles têm uma estratégia bem clara, que é o quê? Vi com o seu lateral, com o zagueiro, né? A dupla de zaga, lateral esquerdo, o primeiro volante, que é o André. E aí, cara, do meio pra frente, eles organizam o time praticamente em blocos. Então, assim, não dá nem pra colocar o time do Fluminense, cara. Chega a ser engraçado. É bem postado taticamente. O time do Fluminense, ele se movimenta junto. Se movimenta junto. Esses 6 jogadores aqui, eles que apontam onde a jogada vai se desenhar. Então a gente via isso muito claro ontem no estádio do Maracanã ontem, porque, cara, antes do início da jogada, o Fluminense corria com todos os seus jogadores para um dos lados. Porque o jogo do Diniz, galera, é esse jogo de associação. É o jogo de você colocar 5 jogadores num espaço curto do campo, podendo fazer umas triangulações, certo? E ir avançando em superioridade numérica. É isso que o Diniz faz no Fluminense, galera. É isso que o Diniz faz no Fluminense. Ele faz isso aqui, ó. Fluminense com a bola ontem na partida, e por isso que eu quero falar como o Botafogo anulou muito bem, principalmente com a entrada do Piazon e marcando individualmente cada jogador. Vamos lá. Fluminense com a bola, com os zagueiros, né? Ficava aqui o Manuel e o Nino com a bola. A gente normalmente tinha o primeiro volante um pouquinho mais centralizado, né, do Fluminense. E aí, eu não sei como é essa comunicação, inclusive que gostaria de saber, que lembra muito futebol americano. Mas, cara, do nada, você vê todo o time do Fluminense indo para um setor do campo. Então eles na verdade, mantinham o lateral esquerdo de um lado, mantinham o ponta esquerdo, né, de um lado, e a jogada, na maioria das vezes, ontem, principalmente no primeiro tempo, eu vi acontecendo pela direita. Né? Pela direita do ataque deles, nossa esquerda, porque o Marçal estava amarelado e o Vitor Sá não volta tanto para marcar. Então o que o Fluminense faz? Nino com a bola, o Samuel Xavier, ele acaba sendo a base. Ele acaba sendo a base dessa aproximação do time, como vocês podem ver. O Ganso, ele costuma se posicionar nessa altura aqui. O outro volante do Fluminense, ele costuma dar um suporte por aqui, certo? Ou um pouquinho mais por dentro, e ele pode trocar com o Ganso, né? Aí o Ganso fica um pouquinho mais enfiado. E, cara, como é que o Fluminense costuma ganhar esse jogo deles? Eles costumam fazer isso aqui, galera. Eles deixam 1, 2, no máximo, 3 jogadores do outro lado. E eles concentram uma galera nesse lado do campo. Por que, Gui? Por que eles fazem isso? Porque eles tentam superar o adversário, conseguir as triangulações com a superioridade numérica. O que é superioridade numérica, galera? É você ter mais jogadores do seu time perto da bola do que o adversário. E muitas vezes os adversários do Fluminense têm essa dificuldade de marcar. Por quê? Porque a galera costuma deixar uma segurança nos dois lados. Esse aqui é o principal problema dos times que enfrentam o Fluminense. Como vocês podem ver. O time ter jogadores distribuídos ao redor do campo. Só que, na verdade, o Castro entendeu a fórmula ideal de você marcar o Fluminense, que é o quê? Cara, se eles vão colocar o time inteiro deles no lado esquerdo do nosso campo, vamos botar o nosso time inteiro marcando o lado esquerdo do nosso campo. E o que aconteceu ontem? Marcações por setor, galera. Marcações por setor. Ao invés do nosso segundo volante estar protegendo o outro lado, no outro lado, que o Fluminense, inclusive, não buscava esse jogo, tanto que a bola vinha no Nino, a bola vinha no Manuel, e ao invés de eles buscarem esse lado aqui, eles não buscavam, porque eles sabiam que não iam ter superioridade por esse lado, e o time todo estava concentrado no outro. Então essa bola voltava no Manuel, voltava no Nino, e eles forçavam o jogo pelo lado direito, como vocês podem ver. E aí, cara, o que acontecia? O Botafogo conseguia fazer a pressão como? O Tiquinho, de uma hora ou outra, ele ia nesse zagueiro, mas na maior parte do tempo ele não ia. Ele fechava no primeiro volante do Fluminense. Como vocês podem ver. E, ó, já respondendo o que o Normando colocou, eu tô olhando aqui os comentários de vocês. Muito obrigado a galera que tá chegando. 350 pessoas, cara, é o recorde aqui do canal. Fico muito feliz. O Normando falou, ó, você considera que o Fluminense inverte o jogo de maneira rápida? Não. Não. E eles não procuram inverter esse jogo.
Tanto que quando a bola vinha para cá, eles não trabalhavam a jogada por aqui. Eles voltam no mesmo lado. Por isso que eu até comentei ontem que o time do Fluminense é previsível, cara. O time do Fluminense é previsível. O time do Fluminense é previsível. Se tá todo mundo de um lado do campo, a jogada vai sair aqui. A jogada vai sair aqui. E aí o Tiquinho fechava no André. O Gabriel Pires fechava no segundo volante deles, que de vez em quando era o Martinelli, de vez em quando era o Iago Felipe, se eu não me engano. Por dentro, a gente tinha um Tietê bem grudado no Ganso, sempre também de olho nas coberturas desse lado do campo. O Marçal subia no John Ares. E a gente tinha o Patrick, cara, e aqui é o destaque. E aqui é o destaque, galera. Aqui é o destaque. O Patrick, ele não ficava fechando do outro lado. O Patrick, ele recompunha desse lado também. Então, cara, ficava muito esquisito o jogo, inclusive, porque a gente tinha praticamente isso aqui acontecendo. O jogo de ontem se desenhou dessa forma. Para quem estava no estádio ficou muito claro. Não sei se na TV ficou claro dessa forma. Para as quase 370 pessoas que estão assistindo a gente aqui. Inclusive, deixa o like, galera, para o YouTube divulgar para mais e mais gente. O jogo ficava muito engraçado. Eu vou até pegar minha caneta aqui, cara, para desenhar, porque o Fluminense do Diniz, ele praticamente ignora, ele divide o campo em alguns setores. Em alguns setores, ó. Vou fazer uma linha aqui para mostrar para vocês. E, cara, olha como é que o jogo se desenvolve em um setor. Era essa a formação tática. Era essa a formação tática do Fluminense. Claro, de vez em quando pelo lado esquerdo do Botafogo de defesa, e em outra hora eles mudavam o lado. Então, cara, qual foi o diferencial? O diferencial foi esse cara aqui, ó. Patrick de Paula, galera. Por que o diferencial foi o Patrick de Paula? Porque o Patrick de Paula, ele não ficava numa cobertura geral no meio. Ele se juntava ao Tietê, e muitas vezes era ele quem colava no Ganso. E aí, cara, vocês podem ver, o Botafogo sempre vai ter a superioridade. Vamos fazer os cálculos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e o Cano 6. Vamos colocar o Cano na conta. 6 jogadores do Fluminense. Como é que eles conseguem essa superioridade? 6 jogadores, 5 jogadores contra 4, 5 do adversário. Porque o time não se defende dessa forma. O time não, os adversários do Fluminense não costumam se defender caindo para um lado. Então, ó, o que o Botafogo fez ontem? Cara, o Botafogo concentrou os jogadores no lado do campo. Vamos contar agora os jogadores do Botafogo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, são 7 amarelinhos. 7 amarelinhos. Ainda tinha o Adrielson aqui podendo fazer uma cobertura. Contra 6 vermelhinhos do Fluminense. E aí, cara, o Fluminense não conseguia superioridade, porque se o Botafogo estava bem com esses encaixes individuais e com alguém aqui, ó, patrulhando, que muitas vezes era o Tietê, outras vezes era o PK, o Fluminense não vai conseguir a superioridade e, cara, eles não vão conseguir entrar na defesa do Botafogo, nem na defesa de nenhum adversário. Porque o Fluminense não vai buscar essa inversão. E, inclusive, o Botafogo, eu falei isso muito, cara. Quando eles vieram por aqui e quando eles vieram pelo outro lado. Vou colocar agora, vou mudar, inverter praticamente essa ordem aqui, esse estilo de jogo do Fluminense pro outro lado do campo. Eles fazem a mesma coisa com os dois lados, galera. E eles fizeram isso, eles tentaram fazer isso de maneira mais até precisa com a entrada do Keno. Mas não deu muito certo ao longo prazo do jogo, que o Botafogo soube equilibrar bem as ações. Então, ó, voltando aqui, galera. Reparem como o Botafogo tem aqui uma superioridade, de novo. Reparem como o Botafogo, de novo, tem... Não, peraí, fica um cara aqui desse lado. Reparem aqui como o Botafogo tem novamente uma superioridade pelo outro lado do campo. Estão vendo? Eles faziam isso, eles agrupam os jogadores em um dos lados do campo e ficam tocando a bola até alguém aparecer sozinho, até buscar a questão do homem livre. Até buscar a questão do homem livre. E aí o que eu falei, cara, logo no Twitter, logo no início, o que eu falei que o Botafogo tinha que fazer? O Botafogo tinha que roubar essa bola aqui, e o quanto antes, cara, buscar uma inversão. Isso o PK fez muito bem, inclusive. O PK fez muito bem. Buscar uma inversão pro Vitor Sá. Porque o Vitor Sá era a válvula de escape do Botafogo. Ele era o homem de velocidade. Ele era o jogador que, cara, era a explosão do Botafogo. E ele constantemente se via numa situação de 1 contra 1. Porque o time do Fluminense não consegue recompor rápido, galera. O time do Fluminense não consegue recompor rápido.
Então, se você rouba a bola do Fluminense e inverte o jogo, você pega eles abertos. É a principal saída para você ganhar o time do Fluminense. Eu já vou dar uma passada no chat, galera, prometo. Só para terminar a explicação. E isso é fundamental, cara. Porque eles não costumam fazer uma boa cobertura. Tanto que o Vitor Sá tem algumas oportunidades no primeiro tempo que ele não consegue sair porque ele erra no 1 contra 1. Mas ele se vê em situações de 1 contra 1 com o Samuel Xavier. O que é o que o time do Castro vai buscar nessa partida. E aí, mais uma vez, repito, por que a gente foi tão bem, cara, no jogo de ontem, defensivamente? Porque o Botafogo conseguiu concentrar e conseguiu gerar superioridade numérica em relação ao ataque do Fluminense. E aí a gente também conseguiu, principalmente no segundo tempo, ser mais eficiente nos contra-ataques, nessas inversões de bola. Mas, cara, o Fluminense quase não teve chance na partida. Quase não teve chance na partida. E no segundo tempo, no início do segundo tempo, o que ele faz? Ele tira o Iago, que é um dos meios do Fluminense, e ele coloca o Keno. Então, o Fluminense coloca mais um jogador no canto. O que o Diniz tenta fazer, inclusive, aqui? Sim, Paulo, o Cano nem tocou na bola, porque o Botafogo conseguiu neutralizar ao lado do campo. O que ele tenta fazer ao colocar o Keno aqui? Ele tenta esvaziar esse setor aqui para o Gabriel Pires ficar um pouco mais perdido na marcação. E a partir do momento que o Gabriel Pires fica um pouquinho mais perdido na marcação, ele pode sair para saltar uma pressão errada. E a partir do momento que ele sai para saltar a pressão errada, olha aqui, ó. Olha aqui o que eu falei para vocês em relação à superioridade e igualdade. Se o Gabriel Pires não fechar na marcação, vamos contar de novo, ó. E o Cano aproxima aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4 vermelhinhos contra 1, 2, 3 e talvez 4 do Botafogo. E a gente não quer isso. A gente quer superioridade. A gente quer que o Botafogo sempre tenha mais jogadores do que o Fluminense nos setores da bola. E aí o Botafogo demora, né? O Gabriel Pires meio que demora, o Castro também demora para fazer essa leitura. Até falhou minha voz. Demora para fazer essa leitura, mas quando ele consegue consertar, e aí, inclusive, nasce o lance do pênalti, né? Que fez uma excelente defesa do PR. Quando o Castro consegue acertar e o Gabriel Pires consegue também recuperar aí o seu impacto na marcação, e aí ele tem até uma mudança que eu gosto, porque ele bota o Gabriel para dar um pouco mais de combate no André, ele sobe um pouquinho mais o Tiquinho. Ficar um pouco mais essa bola na zaga, porque essa bola chegava nesse lado do campo aqui com facilidade. Ela para de chegar com tanta facilidade no segundo tempo, porque o Diniz abre um pouco da mão do meio de campo e tenta povoar muito aqui a ponta esquerda do Botafogo. Aí o Botafogo consegue anular o time deles com essas coberturas aqui. E aí, novamente, a gente tem o quê? Uma situação de superioridade numérica pelo lado esquerdo. E por isso o Fluminense não conseguiu criar tanto, galera. Por isso que, para mim, cara, foi uma partida excepcional, porque para você fazer isso, você tem que ter muita concentração. Os movimentos têm que estar muito coordenados. Muito coordenados. Muito coordenados, cara. Porque é uma batalha tática. É uma batalha tática, como vocês podem ver. É uma batalha por território e por peças. Por peças. E o Castro foi muito bem nisso. Foi muito bem. O Castro anulou o Fernando Diniz ontem. Então eu vi muita gente falando assim: ai, mas o Fluminense jogou de sacanagem. O Fluminense jogou mal. O Fluminense não joga o que pode jogar. Galera, não é isso não. O Botafogo não deixou o Fluminense jogar o que pode jogar. Existe uma diferença entre o seu time jogar mal e o outro time, o adversário, te anular. E o que aconteceu foi um Botafogo anulando o time do Fluminense. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então não vem com essa. Se chegar um amigo tricolor e falar: ah, o Fluminense não jogou nada, o Fluminense tá horrível nesse início do ano, o Fluminense não jogou nem um terço do que pode jogar, não é isso não. Você vai corrigir ele, você fala: não, o Botafogo do Luiz Castro que não deixou o Fluminense jogar. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Existe uma diferença, galera. E aí, cara, a partir disso aqui, mais uma vez, já vou dar uma passadinha no chat, vocês estão, cara, incríveis, hoje estão com quase 400 pessoas. Continuem deixando o like, se inscrevendo, eu tô muito, muito, muito feliz, cara. Continuem dando essa moral. E o Botafogo conseguiu aproveitar o quê? As invertidas, principalmente no segundo tempo. Explorou mais o Vitor Sá, explorou mais a defesa de calça curta. O lance de gol do Botafogo, inclusive, eu quero tentar também desenhar um pouco aqui para vocês, vem de uma defesa do Fluminense em linha alta,
um Botafogo fechando os espaços, né? Eu tô aqui organizando mais uma vez a mesinha tática. Não tô ignorando vocês, pelo amor de Deus. Tô aqui organizando, galera. Ó. E aí, cara, o Botafogo, mais uma vez, povoando muito bem os espaços, fazendo aquela pressão no lado do Fluminense, que tinha a bola. E aí, o que acontece, cara? Aqui, vamos lá. Ilustrando mais uma vez. O que acontece? O Nino, se eu não me engano, agora eu não lembro se é o Nino ou se é o Manuel, ele tenta forçar uma bola por dentro, não dá certo, e aí ele rifa a bola. Ele rifa a bola. E no momento que ele rifa a bola, o Tietê pega essa bola aqui no meio de campo, o Patrick e o Gabriel arrastam já a defesa do Fluminense para trás, né? O Tietê, ele sai de uma primeira pressão, se vocês lembrarem, o time do Fluminense faz uma primeira pressão, o Tietê, ele dá um toquezinho pro lado, e aí, cara, mais uma vez, o time do Fluminense, como eles fizeram esse lançamento, eles estão um pouquinho mais recuados. Não dá tempo de fazer a linha de impedimento. E aí a gente tem mais uma vez o quê? Uma situação de 1 contra 1. Só que uma situação de 1 contra 1 com o Vitor Sá projetado. Com o Vitor Sá projetado. O Vitor Sá já estava pegando no tranco, ele é veloz, cara. Ele vai ganhar na velocidade do Samuel Xavier. E aí também, cara, bola do Tietê não é pouca coisa, não. A bola do Tietê não é pouca coisa, não. Ele faz um lançamento espetacular pro Vitor Sá, e aí começa aquela correria do time Fluminense para trás, o Tiquinho dando opção na área. O Vitor Sá sai muito bem. O Fábio, para mim, poderia ter sido melhor no gol, porque, cara, ele não sai fechando o ângulo. Essa aqui é aquela situação que o goleiro tem que sair assim, galera, fechando o ângulo. O Fábio, ele ameaça sair, ele volta. Aí fica o caminho aberto pro Vitor Sá bater. Graças a Deus, né? Graças a Deus que aí foi gol do Botafogo. Então, cara, teve toda essa questão tática que o Botafogo praticamente conseguiu anular o time do Fluminense. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado clara a explicação. E pra gente, cara, que tava lá no estádio, ficou muito, muito, muito claro todas essas questões e como o Castro, cara, anulou o Fluminense ontem.